A paz do Senhor para todos os ouvintes. Estamos aqui nesse encontro diário, desfrutando de uma vida diária com Deus. E hoje, meus queridos ouvintes, eu quero aqui meditar com vocês sobre um assunto de grande importância, que é o perdão de Deus. O Salmo de número 34, o versículo 22, a parte B desse versículo diz: ninguém que nele se refugia será condenado. Meus queridos ouvintes, sabemos que o pecado nos gera diversas dificuldades. Além da acusação do nosso coração e da nossa consciência, vemos lá em Gênesis capítulo 4, quando a vida de Caim é transformada radicalmente devido ao seu pecado. No entanto, quando vem as consequências do pecado de Caim, ele clama a Deus, reclama da situação no versículo 13, dizendo: o meu castigo é maior que eu posso suportar. Em várias situações originadas pelo pecado, temos a sensação de que não há mais solução. A culpa se torna um fardo. Contudo, é nessa situação que a fé traz-nos uma força expressiva. Se Caim tivesse se arrependido e curvado diante de Deus, o seu pecado teria sido perdoado. Porque a palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, a palavra do Senhor vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Nós vemos, meus queridos ouvintes, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a narrativa do que aconteceu na vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro negou Jesus num momento em que Jesus está sendo ali condenado. Então ele nega ser discípulo de Jesus. Mas nós vemos o comportamento de Pedro. Nós vamos ver que quando Pedro ele nega Jesus e ele tem aquela decepção, ele sente no seu coração uma culpa, e a Bíblia vai dizer que ele chorou amargamente. Naquele momento de choro intenso, um choro amargo, Deus contempla no coração de Pedro um arrependimento. Eu imagino que Pedro imaginava: Jesus nunca mais vai me querer de volta. Jesus nunca mais vai confiar em mim. Eu perdi toda a credibilidade com Jesus a partir de agora. Imagino eu que era mais ou menos essa sensação, seria esses pensamentos, seria isso que passava na vida de Pedro. No entanto, Pedro sai e volta à sua vida antiga. Ele volta para sua terra natal, volta à sua profissão original, volta a pescar. Mas o desfecho da história
foi diferente. Jesus, quando ressuscita, ele vai atrás de Pedro. E quando ele vai atrás de Pedro, Jesus vai confiar em Pedro uma obra poderosa. Jesus vai chamar Pedro para agora pregar o Evangelho. Vai chamar Pedro para aconselhar a sua igreja, a trabalhar na sua obra. Nós vemos, meus queridos irmãos, que Jesus, diferente do que poderia ter passado na mente de Pedro, Jesus o convida novamente para ser o seu amigo de confiança e vai confiar uma grande obra na vida do Pedro. Porque, meus queridos irmãos, o nosso Deus ama perdoar. O que nós precisamos entender que toda consequência amarga do pecado, toda acusação do pecado pode ser solucionado através de um arrependimento genuíno. E Deus é o Deus que restaura a nossa vida. Ele ama perdoar. Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim: venham, vamos refletir junto, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Se você se arrepender, se você confiar em Jesus, confessando os seus pecados, há solução para o seu problema, há restituição para a sua alma. Jesus, ele está pronto a perdoar, e você poderá gozar deste versículo de Salmo 34, versículo 22. E nenhum dos que nele confiam será condenado. Pense nisso. O pecado pode ser que roubou muitas coisas da sua vida, mas o perdão de Jesus restitui novamente a sua alegria. Confesse o seu pecado, arrependa-se, corra para Jesus. Jesus tem solução para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.